tarde! Vamos meditar? Hoje o Espírito Santo me convidou para falar com você de um assunto muito importante, um assunto que é tão importante e que muita gente precisa fazer. O poder libertador do perdão. Vamos falar sobre o poder libertador do perdão? Essa ação divina que não vem de nós mesmos, porque ninguém na face da terra tem algo de si que consiga, em meio a grandes dores causadas, não importa qual seja a dimensão, a profundidade da ferida realizada na alma, mas é necessário liberar o perdão. E uma das passagens bíblicas que eu mais amo, porque verdadeiramente todas as vezes que eu a leio, com o coração ligado em espírito e verdade, lá no trono da graça, eu choro. É o perdão dado por um homem que tipificou a pessoa de Jesus. O nome dele, José. Capítulo 45 do Gênesis, 5 versículos. Eu estou lendo na Amplificada. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Chegue-se mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disseram: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Amém? Lindo demais. A vida, ela é complexa. E ao longo da nossa trajetória, isso desde a nossa tenridade, eu posso ser pequenininho, eu posso ter ali meus 12, 13 anos, eu vou estar continuamente tendo que aprender a lidar com o perdão. E nós vemos que a nossa natureza humana, ela se inclina sempre para o que o coração muitas vezes quer, que é a razão, não é? Pela voz da razão, alguém que nos trata mal, ele também tem que ser tratado mal. É o Antigo Testamento falando: olho por olho, dente por dente. Com a mesma medida eu vou medir também. Mas o Novo Testamento, a nova aliança, o que Jesus fez na cruz do Calvário foi tipificado. Essa passagem, ela prefigurava aquilo que o Cristo ia demonstrar lá, diante de toda a humanidade, que o feriu, que o bateu, que o esbofeteou, que o negou, que o rejeitou. Mas, no entanto, ele dizia ao Pai: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo.
Ele via insignificância e toda manipulação humana, pois ele sabia que toda a raça humana estava nas mãos do diabo. E ele clamou perdão ao Pai. José, nessa passagem, diante dos seus irmãos, olhando nos olhos, observe cada expressão dele. É um roteiro de uma lição que deve ser copiada. José, ele não imputou tudo aquilo que ele viveu ao lado daqueles 10 homens. Não. José, ele não disse naquele instante: vocês lembram quando eu ainda adolescente ganhei uma túnica colorida do meu pai e vocês tacaram os olhos com tanta inveja e me discriminavam e me chamavam de sonhador mó e me ridicularizava? Eu não podia nem sequer chegar diante de vocês para fazer aquilo que o meu pai e o pai de vocês pedia, que era levar um alimento para vocês, que você já dizia: chegou ele. Não, Jesus não disse nada disso. Será que cada momento passado com aqueles irmãos, enquanto José contava-lhes um sonho, obviamente que de forma ingênua, mas tudo no controle absoluto de Deus, porque havia de se cumprir, e todos eles haveriam de testemunhar que aquele sonho, os sonhos dados por Deus, eram sonhos proféticos que haveriam de se cumprir na vida dele, e eles haviam de ser testemunhas. Os molhos dos seus irmãos se inclinavam diante dos molhos, dos feixes de José. O sol, a lua, se inclinando diante de José. Deus, ele é perfeito. E há determinadas pessoas que eu chamo ungidos, não é? Ungidos. Pessoas que Deus, ele tem missões especiais. E existe uma grande missão chamada espalhar amor por onde passar, ser bênção por onde passar. Essa característica não é para qualquer um. Essas pessoas, elas precisam carregar em si marcas de vida, como José, e serem compreendidos, porque até pelo seu pai, José foi incompreendido. Ora, e Jacó não tinha ele como preferido? E Jacó afetivamente não estava bem mais ligado a José? Até para o seu pai ele foi incompreendido? Foi. Porque no momento que José contou-lhe o sonho e que deu a entender: olha, até eu e a tua mãe vamos nos prostrar diante de ti, as pessoas se inconformam. Chamadas às vezes até incomodam. E determinadas marcas de Deus na vida de alguém, que algumas pessoas elas buscam carona e dizem: aquilo que distinguia José era a túnica. Mas não era bem assim. A túnica era uma característica, era um objeto dado que custou bastante tempo e era cara. É certo, causava inveja. Mas aqui era o dom de Deus na vida daquele rapaz. E toda uma escolha de Deus que estava incutido na vida de José. E que todos eles percebiam o amor do pai. Porque filho que obedece ao pai, ele é mais privilegiado, sabia? José era obediente ao seu pai Jacó. E por isso ele era muito afagado, diferente dos seus irmãos. Mas
para aquele tempo José surgiu. E naquela dada ocasião, onde tudo que ele jamais imaginou passar nas mãos dos seus irmãos, e já havia passado, e tudo havia sido superado, porque agora ele era primeiro-ministro, depois de ser até presidiário, e acusado de um crime que ele nunca cometeu, uma tentativa de estupro. Todo o currículo carregado, olha, venci tudo. Venci até a morte. Porque vocês quiseram me matar. Mas não foi isso não que ele falou. Porque também era uma frase que ele podia tacar na cara daqueles 10. Vocês quiseram me matar! Mas ele disse, sou eu, José. Eles ficaram estarrecidos, perplexos, pasmos, atônitos, sem chão. E olhando para José, eles temeram, obviamente. Mas olha a expressão carinhosa de José. Chegados aqui. Versículo 5. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Não se aflijam. Ele deu uma palavra mansa, uma palavra humilde, ele não deu uma palavra de agressividade. Não, quem perdoa é assim. Quem perdoa olha no olho e sente mais amor do que antes, sabia? Aquele que diz que eu perdoei, sabe aquelas expressões clichês? Eu perdoei, mas ele lá e eu cá. Eu perdoei, mas ela bem distante de mim. Que perdão, hein? O perdão verdadeiro é esse. É aquele que se olha no profundo. É aquele que a gente consegue ser melhor do que antes. Antes de ter havido todo o problema, toda aquela situação ou situações complexas, difíceis, que feriram a nossa alma e lançaram a nossa vida numa cova para a morte no literal. Eu vou ler o versículo 4, a expressão que ele diz, chegue mais perto. Outra palavra que aplaca qualquer outra palavra. Eu quero bem distante. Chegue mais para perto. Porque eu quero ter vocês aqui, pertinho de mim. Eu quero abraçar. Eu quero dizer a vocês que não tem nenhuma raiz de amargura dentro da minha alma. Não tem nenhum peso atrofiando a minha vida espiritual. A minha comunhão com Deus. As minhas orações não são impedidas. As minhas orações não ficam retidas, porque eu posso, com as minhas mãos limpas, orar a Deus e pedir pela vida de vocês. Não é lindo? É mais do que lindo. É libertador. É impactante o poder do perdão. Ele traz soluções para vidas. Porque quando nós liberamos perdão, tudo é transformado. O perdão verdadeiro, não o perdão de boca. Perdão de boca, esse é sentido também, porque ele não acompanha um olhar. O olhar é o espelho da alma. Não existe ranços, não vai existir resquícios daquilo que se passou, porque as ações de Deus é no literal. Assim como Deus, ele diz que nos perdoa e lança ao esquecimento, lança às suas costas todas as nossas ações injustas que o machucaram. Assim também nós, quando perdoamos de verdade, nós ficamos leves, deixamos para trás tudo aquilo, faz parte de um passado que foi necessário viver para que hoje fôssemos o que somos, assim como José. Ele, um primeiro-ministro, um homem
que saiu do nada para reinar. E nós, na estatura que estamos, espiritualmente, pessoas melhores, pessoas mais elevadas, que conseguimos ter em nossa vida esse DNA de Cristo tão autêntico, expressivo e real, que não é nada caricato. Porque tem muitas pessoas que falam de boca cheia sobre o perdão, mas não vivem o perdão. E você consegue ver isso notório na vida dele, porque existem resquícios. Existe a primeira oportunidade de se vingar, ele faz. Sabe o falso perdão? Ah, essa irmã fez uma comigo. Deixa. Tudo que faz é articulado para dar respostas àquela pessoa que ele diz que perdoou. Que perdão é esse? Perdão que existe um desejo de vingar-se. O perdão real a gente esquece. O perdão verdadeiro, ele faz assim, ó. Ele traz com sentimentos melhores do que haviam antes de nós termos sido feridos por aquele ou por aquela, ou por aqueles, um grande grupo. Porque muitas vezes também Deus permite que passemos, mas é necessário e que possamos dizer palavras reais e verdadeiras. Foi para este tempo e foi para isto que eu vivi, porque eu tinha que aprender alguma coisa. Nada de passar em rosto, nada de passar situações já vivenciadas do passado no presente. Esqueça, delete. Peça a Deus força, porque Ele vai lhe dar. Deus é o único que arranca a raiz de amargura de dentro do coração. Deus é o único que liberta. As ações de Deus, elas são reais. Faça um sacrifício, um jejum. Faça orações intensas pela madrugada. Orações pela madrugada são orações de mistério. É orações profundas, onde a gente chega lá na profundidade e conseguimos libertação. Você acha que eu já não vivi meus entraves? Você acha que é fácil falar? É. Mas o poder da palavra, quando ela é pronunciada por pessoas que têm vida, que vivenciaram, mas que conseguiram, ela é diferenciada. Não carregue esse peso, porque Jesus, Ele nos deu um fardo leve, mas esse peso, ele vem de Satanás. O peso e o fardo pesadíssimo da falta do perdão, ele nos atrofia como pessoas, ele nos deprime, ele causa doenças psicossomáticas. Existe uma série de enfermidades não diagnosticadas em exames hormonais, bioquímicos, imunológicos, de imagens, mas que afeta ossos, músculos, o psique. Pessoas que vivem depressivas, necessitando de ansiolíticos, antidepressivos, por apenas não conseguir perdoar. Eu não estou simplificando, é muito complexo, é muito complexo. Tem pessoas que perderam filho porque alguém o assassinou. Tem pessoas que viveram estupros e abusos durante anos do seu próprio pai. Existem situações e situações, mas saiba que tudo depende de você querer. Queira, porque o impossível Deus faz e o possível é para você fazer. Dê o primeiro passo e Jesus, Ele vai completar a obra. Amém? Creia nessa palavra, porque o poder do perdão, ele é libertador e Deus, Ele quer fazer essa obra perfeita em você. Amém? Um beijo, muito obrigada!